Para você, meu amigo ligado, está no ar mais um Placar Eletrônico. Hoje, dia 11 de maio de 2020, eu sou o Murilo Bronzeri, o MB, e temos hoje algumas coisas ímpares para falar do futebol. A Bundesliga está voltando no final de semana, o campeonato alemão volta e semana que vem teremos comentários de Flávio Bagnoli sobre os jogos do futebol alemão. O quadro Saudades do Futebol que está pegando fogo, daqui a pouco fotos de todos aqueles que estão com saudades do futebol. Todas as informações sobre Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo, tudo aquilo que está acontecendo de cornetagem dentro dos bastidores do futebol que estão pegando fogo, apesar dessa pandemia que estamos vivendo. Estamos no ar mais uma vez aqui com Flávio Bagnoli, o nosso comentarista palestrino da mesa, que está morrendo de saudades dos jogos de futebol. Olá, Flávio. Olá, tudo bem amigo. com o senhor? Tudo bem. Tudo bem. Tenho perguntas iniciais aqui, Flávio. Perguntas iniciais. Não, primeiro me cumprimenta. Como foi Dia das Mães? Foi maravilhoso. Tudo tranquilo? Não foi do jeito que eu esperava, né? Esse até seria os meus comentários iniciais, mas já que você entrou nesse assunto, vamos seguir, né? Sim, senhor. Não foi do jeito que eu esperava, infelizmente não pude estar com a minha mãe, né? Por segurança, meus pais já têm idade. Então fizemos uma live aí com minha mãe, muita choradeira, muita saudade, mas com muita esperança de que em breve vamos sair dessa e vamos dar continuidade à nossa vida e que o ano que vem eu possa estar com a minha mãe de novo e todos nós possamos estar junto com os nossos De maneira dobrada, inclusive. O senhor não sente frio, não? Porque tá frio agora, né? Esfriou na cidade. O senhor não sente frio? Não, tá tudo certo. Tá tudo bem? Tá tudo bem. E depois aqui do programa o senhor vai fazer o quê? Vai tomar uma sopinha? Aqui o estúdio tá climatizado, O senhor vai tomar uma canja hoje à noite? Vai tomar uma canja. sopinha? Vai assistir alguma live? Depois eu te conto aonde. Nossa, o senhor já veio um cavalo hoje. Hoje você não vem, não. Hoje você não vem. Hoje o senhor tá um cavalo. Ontem eu não consegui ver minha mãe e já fiquei meio tenso. A pergunta que não quer calar também é a seguinte: assistiu o UFC? Porque o UFC voltou. Não assisti. Não assistiu? Não assisti. Então tá bom. Não assisti. Mas tá tudo bem com o senhor, né? Tá tudo certo. Então tá bom. O senhor pode, por gentileza, dar um destaque, então, para os nossos telespectadores que aguardam ansiosamente o início do Placar Eletrônico. Bom, vou mudar o destaque. Eu ia falar das mães, mas o senhor já fez esse favor para mim? É porque eu sou uma mãe para o senhor, entendeu? Muito obrigado. O senhor nem mandou parabéns para mim ontem, que eu sou uma mãe para o senhor. Muito obrigado. E no futebol também, que eu fico dando as bolas para o senhor fazer o gol. Mentira, é o inverso, por favor. O senhor é muito mal agradecido. Bom, primeiro agradecer o pessoal que está em casa nos assistindo. A gente agradece imensamente, né? Queria mandar um grande abraço para o Monteiro, para o Moselli e para o Alê, que fazem parte desse time aqui. Infelizmente, por conta de tudo isso que nós estamos passando, eles não estão conosco por aqui. Mandar também um grande abraço para o Sidão e para o Jaime, que eles são muito importantes. Você que está em casa não vê, mas eles estão aí atrás das câmeras, trabalhando, nos ajudando. E o meu comentário inicial é para falar da bagunça que está o futebol brasileiro, né? Então, cada time toma uma decisão, a gente vê alguns times testando, o Flamengo testou não só o elenco profissional, mas testou uma quantidade enorme dos funcionários. 42 funcionários estavam contaminados, dos quais 3 jogadores, que ainda não dá para saber quem são, acho que estão sendo preservados. E temos, por exemplo, o Inter e Grêmio voltaram a treinar com precauções e tal, agora já anunciaram que vão segurar, refazer o planejamento por conta de decretos do governo do Sul e tal. Então, assim, é uma bagunça. A CBF prega uma coisa, os governos e as autoridades pregam outra, os clubes tomam decisões aleatórias, cada clube com seus dirigentes tem uma opinião e uma visão sobre o problema e não tem uma forma uniforme de tratar o assunto. Então, eu acho, não dá nem esperança. Você falou sobre a Alemanha, não dá nem para comparar. Primeiro, a organização da Alemanha. Outra coisa, a Alemanha está num ponto diferente já da pandemia. Pelo jeito já passou o pico, já está numa situação mais confortável também com hospitais e tudo mais.
mas você vê uma decisão de forma uniforme. Todos os clubes seguindo a mesma linha, com as confederações, governo. Aqui não. Aqui cada um faz o que bem entende, um volta a treinar, outro não volta, a CBF fala uma coisa, as federações estaduais falam outras. Uma bagunça. Perde a esperança de quando vai voltar o futebol aqui. Ô Flávio, aproveitando o que você está falando, você acha que o futebol é reflexo do que a gente vive no nosso meio político no Brasil também? Não quero falar de política, mas você acha que o futebol, como você está falando, o governo diz uma coisa, a federação diz outra, o clube diz outra, e a gente não tem um segmento, não tem um ponto de equilíbrio, e isso acontece dentro do país, que a gente está falando sobre... É claro que o ponto do pico da Alemanha também passou, mas diferente, né? É diferente, né? Completamente. É uma coalizão ali de você estar falando o mesmo idioma, falando a mesma coisa, todo mundo ali falando a mesma coisa. Muda muito isso, né? Muda muito porque, novamente, nós temos aqui um posicionamento de falar de futebol e de esporte. A gente não fala de política. Sim. Mas o que muda é que nós vemos os governadores e prefeitos, eles têm poder, né? E eles, cada um toma as suas decisões de acordo com o que bem entende. Exatamente o que acontece no futebol. Respondendo sua pergunta, é o reflexo disso. Sim. A gente vê decisões que nitidamente têm cunhos políticos e não cunhos técnicos ou preocupação com a saúde das pessoas, né? Esse é o papo, né? Essa é a desculpa. Não, nós estamos preocupados com as pessoas. Mas aí você faz uma análise um pouco mais profunda e você vê que nem sempre esse é o maior objetivo. E os clubes estão fazendo a mesma coisa. Estão seguindo num caminho que ninguém sabe qual é, não tem uma uniformidade, não tem uma diretriz que venha dos governantes ou da CBF, que é a Confederação Brasileira, e nem dos estaduais, das federações estaduais. Os clubes se reúnem, cada um tem uma opinião, eles discutem, não chegam a consenso algum, porque não dá para chegar. Não dá, exatamente. Não dá para chegar. Porque o país é uma desorganização total. E essas novas regras de precaução que estão sendo colocadas já para a volta do futebol alemão e que a International Board está, obviamente, buscando isso. Aliás, como o futebol é atrasado, né, Flávio? Como o futebol é atrasado em relação a basquete, em relação a regras novas de futebol de salão, regras novas... Por que o futebol não evolui com regras, né? Aqueles senhores que demoram 10 anos para fazer uma mudança e falam que mudou bastante. Mas tem aqui essas novas regras de precaução aí, pedindo, né, para que um jogador não dê aquela famigerada cuspida no chão, né, porque, obviamente, isso pode ter mais... proliferação de vírus, para não trocar a camisa no final do jogo e... As comemorações. Na hora de comemorar o gol, Flávio, na hora de comemorar o gol, não pode ter aglomeração ali, pedindo para os jogadores não fazerem o famoso ali montinho, né? É difícil, né? Você quer minha opinião? É um absurdo, meu. Futebol é esporte de contato. Futebol é esporte de contato. Cada clube vai cuidar dos seus atletas. Você não tem controle sobre o atleta do outro clube, concorda? Sim. Futebol é esporte de contato. Jogadores de clubes diferentes, que têm controles diferentes, de clubes diferentes, eles vão ter contato entre si o tempo inteiro. É contato, eles se tocam, tem respiração, tem tudo. E na hora de formar barreira? Então, não tem esse negócio. Que nexo tem? Se comemorar, você não pode chegar perto do cara. Meu, você já tá grudado o jogo inteiro num jogador que é completamente estranho para você, porque ele joga em outro clube. Ele tem outro médico, outro tratamento, outra forma de precaução, e ele tá grudado em você o tempo inteiro. Aí você faz o gol, o cara do seu time não pode encostar em você. Desculpa, não tem fundamento, não tem uma lógica isso. A questão de cuspir no chão, muitas vezes não é porque o cara ele é sujo, ele não é falta de higiene, é porque muitas vezes o ritmo do futebol físico é muito grande. Às vezes a boca fica muito seca, não dá para beber água o tempo inteiro. Naturalidade da salivação, que quem pratica esporte, sim, obviamente... sabe. Sim. Como o campo normalmente é uma situação
grama natural, 99% dos campos são grama natural, não muda nada você cuspir no chão, porque aquilo... O senhor cuspia muito no chão quando jogava ou não? Não, porque eu jogava futebol de salão, não dava pra cuspir na quadra, né? Eu ficava bebendo água. Mas o senhor água, não cuspia na quadra, né? Não cuspia. Não cuspia. E trocava a camisa no final do jogo? Também não. Também não trocava a camisa? Não. E na hora de comemorar gol, tinha montinho? Montinho também. O futebol de salão é diferente do campo. Nós estamos falando de campo, eu só joguei futebol de salão. Nunca joguei campo. Então, lá não tem esses problemas. Ninguém cospe. Na minha época era bem velha, aquela bolinha velha. Molhava o pé na Coca-Cola para não escorregar na quadra de madeira. Era uma história diferente. Molhava o pé na Coca-Cola, é isso? Molhava. Aquele paninho, Coca-Cola, molhava ali e ia para cima. Ia pro jogo. É isso aí, quem jogou sabe. E não podia fazer gol dentro da área? Não, e nem o goleiro podia sair. Sensacional. E lateral, escanteio era com a mão. Muitas jogadas ensaiadas nos escanteios. Por que o futebol de campo não faz mudanças como fez o futebol de salão, que se transformou em outro esporte? O futebol de campo fica lá, International Board, de vez em quando vem com uma regrinha nova, agora estão falando em 5 substituições. Por que não muda as regras do futebol? Por que não evolui o jogo de futebol? Porque demora tanto para que o futebol possa ter evoluções no nosso dia a dia. Tudo muda e o futebol tem que mudar junto. Que vagarosidade. O futebol teve pequenas evoluções, poderiam ter muitas mais, e eu concordo plenamente com você. E algumas pequenas evoluções, algumas pequenas alterações mudaram muito positivamente o jogo. Pois é. Lembra antigamente, um time estava ganhando... Pô, pelo amor de Deus, cara. O cara atrasava a bola pro goleiro, o goleiro pegava com a mão. Aí jogava pro cara. O cara vinha, ele devolvia pro goleiro, o goleiro pegava com a mão. E ficava nesse... Depois que acaba, por exemplo, uma regra simples como essa, o goleiro não pode mais pegar a bola com a mão. Entendeu? Se atrasar, não pode pegar, tem que rifar a bola. Isso muda tudo. Claro. Parece que não, mas lógico, muda. Lógico. A questão do goleiro poder correr com a bola para chutar a bola mais longe, que antigamente ele só podia dar 3 passos, senão falava que era sobrepasso, né? Sim. Hoje não, o goleiro pode correr até o limite da área, se ele pegar a bola lá perto do gol, ele pode correr até o limite da área grande para poder chutar, a bola vai mais longe. Então, é necessário evoluir. Futebol, eu acho que o maior problema é a FIFA. A FIFA é muito conservadora e não permite que algumas mudanças que poderiam deixar o futebol mais atrativo, mais competitivo e dinâmico, esse conservadorismo acaba prejudicando. Você sabe quem foi aniversário esse final de semana? Não. Não? O senhor sabe. O senhor está querendo disfarçar aqui. Quem fez aniversário esse final de semana foi Vanderlei Luxemburgo, que eu sei que o senhor mandou mensagem para ele. Maria. O senhor mandou mensagem para ele, 68 anos de luxa, que deu uma declaração dizendo que se ele ganhar um título de muita expressão com o Palmeiras, existem chances dele se aposentar dos gramados, né? Porque o Luxa é empresário, tem vários outros negócios também, mas deu essa declaração, 68 anos, do professor. Flávio, você que é um fã incondicional do professor. Professor. Eu sei que o senhor mandou mensagem para ele. Professor tem projeto. Fale sobre isso. Explique sobre Luxemburgo no Palmeiras e ele dando essa declaração, né, além do aniversário. Parabéns, professor. O Luxemburgo tem uma história riquíssima no Palmeiras. A 5ª passagem dele no Palmeiras, uma quantidade enorme de títulos, e alguns muito, muito, muito importantes. E parabéns, professor. Espero que você consiga dar continuidade aí nesse trabalho e que você consiga se ganhar um título muito importante for suficiente para você se aposentar. Por mais que eu goste de você, eu quero que você se aposente. Ganha logo esse título. Entendi. Agora entendi. Sei. Pô. Sei. Nem disfarça, nem fica vermelho mais. Quem também fez aniversário esse final de semana foi o time da Chapecoense. Chape, que fez aniversário. Que coisa Chapecoense, né, Flávio? Depois que aconteceu o acidente, né? Hoje Humberto, que é o técnico, Humberto que foi técnico aqui do Paulista, é o técnico da Chapecoense. Grande abraço para o Humberto aí, que é um grande amigo. E parabéns à Chapecoense, né, por esse aniversário, que realmente possa ter muitos, muitos anos de vida aí com glórias, mas que coisa que aconteceu com a Chapecoense no meio desse caminho. Meu Deus, isso é uma coisa que eu não gosto nem de lembrar. Foi uma das páginas, eu acho, mais tristes da história do nosso futebol aqui brasileiro.
Eu não me recordo de ter passado por um momento tão triste no futebol brasileiro como essa... Que coisa louca, né? Essa tragédia da Chapecoense, muito triste, muito. Mas, né, seguimos e parabéns à Chape por mais esse aniversário, tá? Que seja um aniversário de muitos e muitas prosperidades. E sucesso para o Humberto, né? Claro, sem dúvida. Que o Humberto... É um vencedor. Humberto é um vencedor. Humberto tem uma história bacana, começou a ganhar notoriedade naquela campanha do Paulista sem aqui dúvida, na Taça São Paulo, depois assumiu o Guarani, foi ao Curitiba, foi muito importante no acesso do Curitiba, ele saiu no meio do caminho, mas ele conseguiu fazer um início de temporada interessante, então, Humberto, sucesso para você aí na Chape, o povo aqui de Jundiaí torce muito pelo seu sucesso. Sempre vai torcer. Ô Flávio, quem você acha que vai passar mais perrengue nessa situação do futebol? Os grandes financeiramente, Palmeiras, Flamengo, o Grêmio, o próprio Atlético Paranaense, o Inter, o São Paulo, ou os pequenos financeiramente, os times que têm mais dificuldades financeiras? Quem que vai passar mais apertado por esse momento? Você acha que tem alguma definição já, ou você acha que isso ainda é muito uma incógnita, dependendo de cada um? Eu vi uma informação muito interessante, né? Não sei se você tem também, que o time que mais teve superávit o ano passado foi o Atlético Paranaense. Isso é muito interessante, né? Apesar de uma arrecadação menos da metade da arrecadação do Flamengo, foi o time que mais teve superávit entre receita e despesa, teve 63 milhões no ano. E isso é um trabalho com mérito gigantesco para o Atlético Paranaense, né? Parabéns por estar com uma receita menor e conseguir esse mérito. Mas o que você acha que vai ter economicamente esse caminho aí que nós estamos vivendo? No caso do Atlético Paranaense, uma boa parte desse superávit ela foi criada por conta da venda de alguns jogadores. Né? Que está dentro. Está dentro, claro que está. Isso não se discute. É o superávit. O Atlético Paranaense, hoje, na minha opinião, ele é uma das referências em matéria de gestão. Eu acho que, às vezes, algumas decisões do Petralha são um pouco radicais demais, mas essa é a minha opinião. O resultado financeiro é indiscutível. Com relação à sua pergunta, Murilo, eu acho que não tem uma regra de time grande ou time pequeno. Eu acho que todos os times que têm uma situação já, como é que eu posso dizer, frágil em matéria de gestão, principalmente gestão financeira, que é o maior problema agora, eu acho que independente de se ele for pequeno ou se ele for grande, ele vai sofrer. Os grandes, eles têm... É uma situação proporcional. Os grandes, teoricamente, eles têm uma capacidade maior de recuperação e de receita. Porque tem torcidas grandes, conseguem... assim que os públicos retornarem aos estádios, eles vão ter uma boa receita com bilheteria, recebem verbas maiores da TV, então eles têm sócio-torcedor de maior tamanho, então eles têm uma capacidade de se recuperar maior. Mas tem que entender o nível de comprometimento de caixa que cada um tem. Então, por exemplo, você pega o Flamengo. O Flamengo, o ano passado, ele teve um faturamento de quase 1 bilhão. Né? Também uma parte por conta de tudo que ganhou e outra parte por conta das vendas dos jogadores, né? Que arrecadou muito com as vendas. Mas o Flamengo, esse ano, ele já não vai ter mais a mesma receita. Mesmo antes da pandemia, já não ia ter a mesma receita, já estava isso provisionado, porque não ia conseguir vender jogadores por 100 e tantos milhões, como vendeu ano passado. Aliás, você viu o físico de Vinícius Júnior, não? Não. Tá voando, o moleque. Tá voando. Voando. Esse foi vendido por 100 e tantos milhões. Então, o Flamengo hoje... O senhor também está treinando na epidemia também? O senhor está fazendo caminhadas? Dentro do condomínio, eu tenho medo de ir pra rua. Eu sou grupo de risco, eu estou ficando velho. O senhor está fazendo abdominais? O senhor está ficando uma barriga de tanquinho também, correndo, igual o Vinícius Júnior? Não, só correndo, fazendo umas caminhadas e correndo. Um trotezinho tá bom, só para não ficar parado. Entendi. Não, é só para perguntar. Voltando ao assunto... O senhor tira do sério o programa. Estamos falando de um assunto, o senhor muda. Eu estou respondendo o que o senhor me perguntou. Ah, entendi. Dá para seguir a linha? Obrigado. O senhor está atrapalhando aqui. O senhor é um apresentador trapalhão. Mas o senhor responde rápido a pergunta. O negócio tem que ser toque de bola. Eu toco a bola para o senhor fica segurando a bola. Parece que está na pelada segurando a bola. Solta a bola. É 1-2, 1-2, 1-2, cara do gol.
Acabou? Terminei. Tá bom, pronto. Então, voltando ao Flamengo. O Flamengo é o time que tem a maior receita do futebol brasileiro. Teve o ano passado e é muito provável que vai ter nesse ano, mesmo com tudo que está acontecendo. Mas o Flamengo tem um comprometimento, por exemplo, de folha salarial gigantesco. Se ele não fizer uma redução salarial um pouco mais agressiva, e os jogadores precisam ter consciência e aceitar, e não criar mais confusão por conta da situação, o Flamengo pode ter problemas mesmo com tanta receita. E o mesmo acontece com o time pequeno. O maior problema, né, Flávio? Eu acho que são dois aí para a gente seguir a linha. Quanto mais tempo demora para voltar, realmente esses grandes ficam ali com o oxigênio ali apertado. Porém, quando voltar... A recuperação pode ser mais Só rápida. que é o seguinte, né? E se demorar 3, 4 meses para voltar? E aí, com essa situação de São Paulo e Rio, do jeito que está, essa briga entre saúde, economia, governo, e se demorar 3, 4 meses, 5 meses para voltar? E aí, a situação aperta, né? Desses grandes. Esse é o grande problema. Depois, pós-pandemia, eu tenho certeza que voltam rápido, oxigena, mas passar por esse momento é o que você falou. Se o time não provisionou caixa ali, realmente vai passar por dificuldades gigantescas. Vai. E os pequenos, nós falamos dos pequenos, por exemplo, aqui em São Paulo, tem um pequeno que estava liderando o campeonato, era o Santo André, né? Esses clubes, depois do Campeonato Paulista, praticamente eles não têm nenhum torneio importante. O Santo André tinha os contratos até abril, os contratos acabaram. Na hora que voltar o Campeonato Paulista, que já falaram que o campeonato vai terminar em campo... Que é ótimo, né? Ótimo. Não, essa não é nem a discussão. Como é que o Santo André vai se virar para trazer todos esses jogadores de volta? Não pode fazer contrato de 1 mês, porque a lei não permite, vão ter que flexibilizar para ajudar os clubes. E não é só isso. Esse é um caso. Mas e os clubes que disputam Série B, que tem times grandes ainda na Série B, mas e Série C e D? Como é que faz? Torneios nacionais, que precisam se deslocar, o país é gigantesco, tem um custo alto de deslocamento, de logística. Quem é que vai bancar isso? Esses clubes. O São Caetano abriu mão de disputar a Série D. Sim. O São Caetano é só um. Eu acho que em breve terão outros. Não, é ótimo que vai terminar dentro de campo. E até a discussão, né, que queriam fazer o Campeonato Brasileiro de mata-mata, mas existe toda uma aglomeração ali entre o que é o pay-per-view, o dinheiro que os clubes recebem, porque, obviamente, se tiver mata-mata, o seu clube não vai disputar 38 jogos e, obviamente, o assinante não vai querer pagar, né, o que paga por o clube dele disputar 20 jogos e não ter chance no mata-mata. Então fica aí esse dilema entre clube, entre o que vai receber da Toda Poderosa, né? Quanto mais tempo demora, pior fica, né, Flávio? Os clubes assinaram um documento se comprometendo a jogar as 38 rodadas. Então, ou seja, a questão do mata-mata, sim, hoje está completamente descartado. Agora, me parece que também já é um fato consumado, já é um consenso de que o campeonato vai avançar a dezembro. Talvez termine em janeiro. Com certeza. E vai comprometer uma parte do calendário do ano que vem também. Os estaduais vão ter que mudar os seus regulamentos para usar menos datas, para tentar encaixar. Eu acho que a gente vai ter um problema de calendário para frente. Falei no programa passado que seria uma grande oportunidade do Brasil se encaixar no calendário europeu, assim como a Argentina já fez no passado. O Brasil se encaixar. Teria tempo para isso. Começa o campeonato em setembro, termina em maio do ano que vem, só que, infelizmente, me parece que isso não vai ser levado adiante. Independente da parte financeira, você prefere mata-mata ou pontos corridos? Independente da parte financeira, independente da epidemia, o que você acha assim, sensacional para o campeonato? Eu prefiro pontos corridos. Minha opinião. Porque eu acho muito mais justo. Pontos corridos. Tá bom, mas você acha mais justo? Mais justo. E eu acho que o melhor, o time mais regular, merece ser o campeão. Essa é a minha opinião. Se você voltar na época do mata-mata, são raros os clubes que ficaram em primeiro lugar no campeonato, quando terminou a fase de classificação, que conseguiu ser campeão. Você vê, o ano que o Santos foi campeão brasileiro em cima do Corinthians, que teve aquele jogo das pedaladas do Robinho. 2002? O Santos ele entrou no playoff, no mata-mata, em 8º, que era o último
Na última rodada, ele estava em nono, a combinação de resultados colocou ele em oitavo. Ele foi campeão. Teoricamente, pela campanha dos clubes, ele não merecia isso. Agora, depois dos mata-matas, jogou muito, fez por merecer. Mas, na minha opinião, é injusto. O campeão tem que ser o melhor time ao longo da competição como um todo. Mas, Mas é mais emocionante. Só tem a emoção das finais e tal. Mas depende. Quando os campeonatos são equilibrados, você tem várias decisões. Nas últimas 10 rodadas do campeonato, tem rodada que tem 5 decisões. Todo mundo tem emoção. Depende da competitividade do campeonato. Se você tem um time que dispara muito, aí isso aí perde a graça. Mas se olha o campeonato inglês, é o tempo inteiro jogão na reta final do campeonato. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Vai dar tempo de tomar uma canjinha? Vamos. Não vai dar tempo. Vai dar. O pessoal já está separando aí para nós. Daqui a pouco voltamos para falar dos clubes grandes de São Paulo, falar se Jorge Jesus vai renovar com o Flamengo. Eu quero saber o que o Flávio vai falar dessa história do Robin no Botafogo. E tudo, o quadro Saudades do Futebol, daqui a pouco no Placar Eletrônico. Estamos de volta com mais do Placar Eletrônico aqui no seu canal 25, que agora é 525, hein? Agora é 525, mais do que nunca, canal 25, que também é 525 HD da sua net. Bombando, hein, Flávio? Bombando. A imagem em HD é outra O senhor dá coisa. muita audiência, viu, Flávio? Eu dou audiência. O senhor e seus comentários dão muita audiência. Muito obrigado. O senhor vai assistir o Campeonato Alemão no final de semana? Vou assistir. Sabe que tem um time do futebol alemão? Eu tô querendo assistir até bolinha de gude, cara. Um time do Campeonato Alemão, não sei se mas não é o Borussia Dortmund, acho que é o outro Borussia, mandou fazer cartazes dos torcedores de papelão, É o né? Borussia, eu nem sei falar aquele Mönchengladbach. Por favor, repita. Mönchengladbach, nem sei como chama aqui. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Que dificuldade. Mas vamos ter futebol. Você pagou para ter sua foto lá? Não paguei porque não é o meu time de Olha coração. que fonte de receita. Meu time de coração é o Paulista de Jundiaí. Todos nós sabemos. Sou apaixonado pelo O Paulista. senhor é apaixonado pelo Paulista, pelo Flamengo, o São Paulo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Bahia, eu adoro Bahia. Eu adoro o Bahia. Ele gosta também. muito do Grêmio. Grêmio, time do meu pai. Grêmio. São Paulo, que ele diz Até a pé tricolor, nós meu amor. iremos. Tricolor, meu amor. São Paulo. O Murilo, ele é multitorcida. Isso. Ele torce para todo mundo. Eu gosto de futebol bem Gosta jogado. de futebol bem jogado. É isso aí. Sensacional. E eu não sei por que o senhor não simpatiza com o Palmeiras. Como não simpatiza Não com simpatiza. Palestra! Aonde? Palestra! Aonde? Digo como te amo, palestra! Para com isso. Palestra! O senhor precisa parar de ser tão radical com algumas coisas, viu? O senhor anda me deixando bastante nervoso. Os times que a gente mais ama, a gente mais corneta. Isso é uma naturalidade espontânea do futebol. Entendi. Entendeu? Entendi. Terminou já? Já terminei. Sua sessãozinha mimimi? Que assim como no futebol da sua, né, do seu condomínio aí, do seu clube tem mimimi, aqui no nosso grupo também tá cheio de mimimi, cheio. E o senhor Flávio é o rei do mimimi, viu? Quem racha grupo aqui, essas coisas, ó, senhor Flávio. É verdade. Senhor Flávio. Não é verdade. É o senhor Flávio que racha grupo, ruim de grupo, fica dodói quando não é escalado. Meu Deus do céu. Nada disso. Eu quero saber de Jorge Jesus renovando. Jorge Jesus vai renovar. Ô Flávio, com a epidemia, a chance de renovar é o que eu falei já em alguns outros programas. Não tem mais oferta.
Eu acho que se não tivesse a epidemia, a chance de renovar era mais... por exemplo, os clubes da mais Europa... difícil. Os clubes da Europa estivessem fortes, se não tivesse acontecido nada, iria ter outra proposta para ele, que obviamente ia pesar, ia balançar. Mas não vai ter proposta, esse é o grande problema, não vai ter. Ou se tiver uma proposta reduzida, uma proposta... e a chance de renovar com o Flamengo aumenta. O que você acha disso? Eu acho que vai ter proposta da Europa. Mesmo no Brasil vai ter proposta, na acontecendo? Europa não vai ter proposta. Não, Mesmo que tudo isso está acontecendo. Talvez os níveis financeiros das propostas sejam menores do que a que ele teria já recebido do Flamengo, inclusive algumas especulações da Europa. E isso é uma coisa que eu concordo com você. O valor das propostas tendem a ser menores porque a capacidade de honrar compromissos financeiros dos clubes diminuiu. Os clubes perderam poder de compra, podemos dizer assim. Então, acho que sim. Mas eu acho que ele vai ter proposta da Europa. Dependendo do clube da Europa que ele receber a proposta, eu acho que ele pode balançar. Porque, assim, esse momento é um momento de muita, eu acho, de reflexão, né? Não sei se talvez ele também não pese o fato dele voltar para a Europa, talvez até Portugal, que é a terra dele, ficar próximo à família. Aqui no Brasil ele está longe da família, a gente sabe, né? Então, ele está lá agora, ele voltou para o Brasil, ele estava em Portugal, agora veio. Sim. Né? Então, acho que ele não tem vontade nesse momento de poder estar perto da família dele, das pessoas que são importantes para ele num momento tão difícil. Eu acho que isso é uma coisa que pode pesar. Eu não cravaria ele no Flamengo. Eu não cravaria O senhor torce contra, Flávio. O senhor torce contra, porque o Flamengo é o time do momento, é o time campeão da Libertadores, o campeão brasileiro, o time que desbancou o Palmeiras. Aí o senhor fica torcendo contra. Essa é... Fale nas lentes aqui do placar eletrônico. Eu não sei de onde você tira isso. Poxa vida, era melhor não estar com ele lá, eu não entendeu? sei, de onde você tira isso? É o senhor sim, porque o seu coração não se aguenta. Sim. O seu coração, ele fala mais forte. Eu sei, eu consigo ler a sua mente nesse momento. Nossa, ele é o gênio. É um... Como que eu diria? Como eu poderia definir a sua pessoa? Eu vou pensar até o final do programa e eu falo. Não tem nada de inveja, não tem nada disso. Você pediu para eu fazer... O senhor tem sim. O senhor tem sim. O senhor... Fica aí com esse lado palestrino dentro do senhor e o Flamengo veio e papou tudo. Não, papou tudo merecidamente. Esse assim, investiu correto, contratou jogadores corretos. E desbancou o Palmeiras. Desbancou merecidamente, foi mais competente e ganhou. E se continuar sendo mais competente, tem que continuar ganhando. É merecimento, o que eu falei aqui agora há pouco tempo atrás. É merecimento. O Flamengo mereceu, conquistou. Eu não cravaria que o Jorge Jesus fique no Flamengo esse ano, por conta de tudo isso que está acontecendo. E uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Isso. E eu adoro o Flamengo. Isso, tá certo. Fora a torcida do Flamengo, né? Tá certo. Ô Flávio, que história é essa de Robin aposentado no Botafogo? Ah, gente, pelo amor de Que Deus. história é essa? O senhor deve uma satisfação aqui pro pessoal do placar. Que história é essa? Robin no Botafogo. O Botafogo precisa parar com esses negócios. Porque já tá o Honda lá, ó. Agora imagina se jogar o Honda e o Robin. O Robin Vai ser a dupla. O Robin foi um... Vamos falar. Robin. O Robin foi um monstro do futebol. Monstro. Mas ele parou de jogar. O cara nem quer mais jogar. Você acha que ele vai vir pro Brasil jogar no Botafogo? Não é questão de ser o Botafogo. Ele não vai vir pro Brasil jogar em time nenhum. Nem no Flamengo, nem no Corinthians, nem no Palmeiras, nem no São Paulo, nem em lugar nenhum. O cara parou de jogar, é multimilionário. O cara vem se meter no Brasil no meio de uma pandemia, com a bagunça que é o Brasil. Ah, pelo amor de Deus. Aí, olha, se acontecer um negócio desse, eu desisto, cara. Eu desisto, juro por Deus. Pelo amor de Deus. Desiste do quê? De vir aqui não vou mais. Não, o senhor vai vir sim. O pessoal te adora, Flávio. O pessoal ama você. Não, mas eu não vou vir mais. Se o Robin vir pro Brasil, eu não vou vir mais. Vir, sim. O Robin vai estar demonstrando que é louco. Tem que fazer um exame de sanidade mental nele se ele fizer isso. Cante o hino do Botafogo, então. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Aí do Botafogo o senhor canta, do Fluminense o senhor adora, entendeu? E do Flamengo o senhor fica com essa birrinha aí. Por que será? Eu canto. Por que será?
Canta do Flamengo Uma também. Vez Flamengo. Ah, entendi. Canta Sempre olhando pra Flamengo. canto. Aí, ó, canta Flamengo. com dificuldade. Não, Flamengo sempre eu hei de ser. Não posso cantar, eu não vou ser Flamengo, eu não sou flamenguista, mas sei. eu canto hino. Sei. E eu tenho um respeito enorme pelo Flamengo. Enorme. Entendi. Tem um grande amigo meu, o Sócrates, meu amigo. Daqui a pouco vai passar a foto dele aí. Daqui a pouco, saudades do futebol. Sócrates. Quadro, saudades do futebol. Flamengo, hein? Tamo junto. Ô Flávio, para falar dos times aqui de... Não, antes eu quero fazer uma pergunta. A gente estava falando de Rorô aqui, Robin e Honda. Rorô. Romário ou Ronaldo? No auge da carreira, os dois ali voando. Que eu vi ontem. Você viu a entrevista do Fábio Canavaro ontem? Falando no programa do Resenha sobre Ronaldo ou não? Não. Não? Depois eu te conto. Não vi. Mas foi muito legal, ele ficou 1 hora lá dando entrevista e falando de toda a história do futebol também italiano, estava com Amoroso, com Zé Elias, Outro com monstro. Alex. Amoroso foi outro monstro. Foi sensacional o programa. Ronaldo no auge, Romário no auge, você escolhendo o time, que o senhor escolhe time com o Guilherme lá no Reserva da Serra, né? Vocês fazem cada panela, que depois eu fico olhando e falo assim, não é possível que esses caras escolheram esse time, Não é mas verdade, tudo bem. é verdade, eu nem escolho o time, quem escolhe lá são os zagueiros. Seguimos. Tá o Ronaldo e o Romário lá, e aí? Bom, Quem que o senhor escolhe? eu acho que é injusto, eles são muito... a capacidade não fica em cima do muro. Deixa o senhor eu falar, já está muretando. Não já estou tá muretando. Eu vou dizer. Já está muretando. Eu vou dizer. É mureteiro. Eu acho que são dois monstros da história do futebol. E não é certo ou errado escolher um ou outro. Os dois são monstros. Eu conheço amigos que escolheriam o Romário, outros escolheriam o Ronaldo. E isso vai mais da sua forma de enxergar futebol. Na minha forma de enxergar futebol, se eu tivesse escolhendo o time e tivesse os dois, eu escolheria o Ronaldo Fenômeno. Na minha opinião, oRonaldo Fenômeno. E o senhor vai justificar ou não vai justificar? Só falou e tocou a fita. Não, porque o Romário era um jogador mais de área. Ele era letal ali dentro da área. Tipo eu, assim. Você é um pouco melhor que o Romário. É que você deu menos sorte. Em quê? No futebol, de botão? Tudo, o senhor é completo. O Romário jamais chegaria aos seus pés se você tivesse tido. E tem altura, né? Tem estatura, tem um porte de Lewandowski, centroavante alemão. A única coisa que eu acho que o Romário faz melhor que você é o elástico, aquele que ele deu no Amaral. Isso aí você não sabe fazer direito. O resto, você é melhor em tudo. Eu tentei fazer uma vez, eu tropecei. Caiu. Torceu o tornozelo. Pois foi o que deu. Então tá ótimo. Parece eu batendo o pênalti, escorregando lá, passando aquele vexame lá no Allianz Parque. Mas que beleza. Pena que eu não tenho imagens disso. Senão iria Mas pro ar. eu escolheria o Ronaldo Fenômeno, porque eu acho que o Ronaldo Fenômeno era um jogador mais, não diria dinâmico, mas mais versátil. Ele conseguia também jogar fora da área, ele conseguia... A explosão dele era um negócio absurdo. E habilidade, visão de gol, tudo ele tinha. Quando ele veio para o Corinthians, ele durante um bom período ele não estava no auge da forma dele. Teve um jogo contra o São Paulo na semifinal do campeonato, que lançaram a bola no Morumbi. Ele, acima do peso, ele deu um pique. O zagueiro de São Paulo... Lembra muito eu jogando, acima do peso e dando pique. Isso aí. Eu me vejo ali. O seu pique é mais ou menos a mesma explosão dele. E o pique que ele deu, mesmo fora, acima do peso, fora, não na forma perfeita, fisicamente falando, é um negócio absurdo, né? Então você vê o nível do jogador, o que ele fez na Copa, né? Embora o Romário na Copa de 94 tenha carregado o Brasil aí nas costas, foi o grande protagonista da Copa. Mas o Ronaldo Fenômeno, se eu pudesse escolher, tivesse os dois, eu escolheria o Ronaldo Fenômeno. É a minha opinião. E que pena, né? As cirurgias no joelho, realmente... Então, se ele não tivesse isso também, depois de todas as cirurgias, ele ainda fez tudo aquilo lá na Copa de 2002. Imagina se ele não tivesse passado por tantos problemas físicos. É um monstro. Ô, Flávio, essa semana o Marinho deu uma cornetada no Mano Menezes, né? Você chegou a ver? Mas cornetou bem, né? Cornetou bem, disse que foi um dos piores técnicos que ele já trabalhou
e que não respeitava ele, né, diante do grupo ali, trabalharam juntos no Cruzeiro. E o que você acha disso, Flávio? Pô, cara, é uma situação difícil porque a gente não sabe o que acontece nos bastidores dentro dos vestiários, né? Mas assim, em nenhum momento ele disse sobre a capacidade técnica do Mano Menezes como treinador. Sim. O que ele questionou foi a questão da gestão de pessoas, postura, a forma como ele lidou com o Marinho. Se as coisas que o Marinho disse são verdadeiras, eu não acho uma atitude bacana de um comandante de um time, de um vestiário, ter esse tipo de postura do jeito que o Marinho o acusou. Então é difícil a gente falar sem saber, mas ele demonstrou, ele foi duro. Ele não disse que o Mano Menezes foi um dos piores, não, disse que o Mano Menezes foi o pior. Disse que não respeitou ele em nada. Inclusive usou exemplos de outros clubes onde ele também ficou no banco, Sim. Com o Tite no Internacional, mas que ele falou completamente diferente do Tite. Ele falou que o problema não é que não colocava ele para jogar, é a forma como ele foi tratado e, na opinião dele, foi desrespeitado. E que nós estamos falando que os técnicos precisam aprender a ser gestor de pessoas. Não adianta só saber ali dentro do campo como é que funciona a parte técnica, como é que funciona a preparação física, como é que funciona a parte tática, se você não conhece de pessoas. Aliás, dentro das empresas, né, se você não é um gestor de pessoas, se você não tem liderança sobre o grupo, estava vendo algumas coisas, a gente está com a bola do Borussia Dortmund aqui, a história do... Você já leu o livro do Klopp? Eu li uma parte. Então leia o livro do Klopp. Eu preciso terminar, já li metade. É um negócio assim surreal. O cara é monstruoso. O cara é um espetáculo. Aqui dou de conselho para todos que gostam de futebol, gostam do esporte, o livro do Klopp. E eu vejo que muitas vezes nós aqui brasileiros, né, a cultura do técnico brasileiro, de ali respeitar o jogador, de entender que o cara do banco é super importante, a hora que ele entrar ele está 100% preparado e cabe ao líder mantê-lo motivado mesmo do banco de reserva, ter essa habilidade. Então isso muda muito, né, Flávio? Muda muito. Na gestão. Muda muito. O futebol hoje, antigamente era muito mais tosco, poderia dizer assim. Sim. Agora hoje as coisas mudaram, os jogadores têm um posicionamento completamente diferente, nós temos jogadores com um nível intelectual muito acima do que tinha no passado, na média, quero dizer, né? Então, não é qualquer atitude do treinador aleatoriamente que vai surtir algum efeito. Eu acho que o grande treinador hoje é exatamente o que você disse, é aquele cara que tem um vasto conhecimento técnico, tático, em saber enxergar o jogo, como organizar as suas equipes, mas que também consiga fazer o elenco estar sempre motivado, sempre pronto para contribuir e fazer com que o todo entenda que não é um ou outro que vai fazer a diferença, são todos juntos. E esse é o grande desafio. O Felipão é mestre na arte de fazer essa gestão de vestiário. Ele é mestre. Nesse ponto, ele é muito bom. Tanto é que todo lugar onde ele vai tem a família Scolari. No Palmeiras tinha, na seleção teve, no Grêmio teve, porque ele é um cara que ele sabe fazer E que Felipão já disse, né, que se tiver proposta da China, ele vai com tudo. É muito dinheiro. Com 71 anos, está indo com tudo. É bom, eu penso diferente, mas tudo bem. O que ele tem de dinheiro, tem que parar, vai curtir a vida. Né? E aí, notícias do Palestra, o Felipe Melo disse que quer voltar a jogar. Todos, obviamente, segurança, tudo, mas deu aí uma entrevista. Os clubes de São Paulo estão na mesma situação. Inclusive, eles em reunião na Federação Paulista têm uma posição de concordância, né? Então, parece que... Acho que vai variar de um time para outro, uma forma de enxergar. O que a gente falou no início, talvez o Palmeiras volte um pouquinho antes do Corinthians. Estão fazendo treinos individuais, né? Parece que... Isso é uma coisa que eu queria falar aqui rapidamente. O senhor faz treino individual também na sua casa? No meu apartamentinho, eu faço. Mas liga pro Gustavo. Meu apartamento é muito pequeno. Liga pro Gustavo. Eu faço na área Gustavo, nosso personal trainer. Gustavo é nosso personal trainer oficial.
Ô Gustavo, liga lá no Zoom, liga pro Flávio, entendeu? Vamos colocar no WhatsApp, vamos fazer um treino nosso. Eu, o Flávio, o Guilherme, o Mitsu e o Thiago Oliveira, que está treinando lá na Califórnia. O que você acha, Gustavo? Vamos fazer um treino para nós e semana que vem mostraremos imagens aqui no Placar Eletrônico. O senhor precisa treinar, Flávio. Eu compartilho. O senhor precisa treinar. Eu compartilho, Flávio, as telas do meu aplicativo, das minhas corridas diárias. Aonde? Com quem? Pro Gustavo. O Gustavo tem todas as telas lá. Manda para mim, Gustavo. Eu quero ver essas telas. Eu quero mando, provas. Eu mando pro senhor, tá aqui. Quero provas. Tá aqui no aplicativo, eu mando. Quero provas. Eu mando. Não estou parado, não. A gente estava falando do Palmeiras, o senhor interrompeu de novo e mudou de assunto. O senhor começou a falar treinos individuais, estão valendo já? Estão valendo. Eu achei que não teria essa... não sei se a palavra certa é adesão, mas esse comprometimento dos jogadores. Eu acho que os jogadores estão dando o melhor de si ali, mesmo com todas as limitações. A gente sabe que não é a mesma coisa, mas o que a gente vê aí são os jogadores se dedicando ao máximo. Claro que quando voltarem vai ter que ter um tempo aí, pelo menos uns 10, 15 dias de adaptação, mas eu acho que está todo mundo resto, voando, Flávio, aí. É que tá rolando bastidor, especulação de tudo quanto é lado, né? Mas tá tudo parado, né? Parado. Principalmente, as pessoas perguntam para mim, mas vai ter algum reforço? Assim, como que os clubes hoje estão desesperados para manter o que tem ali na sua folha de pagamento, equalizar a conversa e reunião com os jogadores, que no caso do Palmeiras, o Felipe Melo que lidera ali, o São Paulo, que me pergunta se vai ter algum reforço ou não, tá ali buscando ali pagar a sua folha também, pagar os seus compromissos, honrar seus compromissos. O Corinthians pergunta name right, se vai acontecer reunião com o Sheik, reunião com... Tá ali também na luta ali total, né, diante de todas as dificuldades que está encontrando. Então tem muito bastidor para pouca economia. Na verdade, né? Você falou assim tudo. Que tá, você né? falou tudo. É só especulação. Os clubes... eu não gosto muito de ter que ficar te dando razão. É muito difícil isso para mim. Mas... eu sou monstro. Você é um monstro. O que você disse é real. Os clubes estão muito mais preocupados em conseguir manter o que tem para depois ver o que vai acontecer além disso. Se manter o que já tem lá dentro, já está ótimo. Que é o que precisa, né? É o que precisa. Tem times com muita dificuldade de manter o que já tem. Não, mas é por isso que a gente também não fica julgando o clube que quer voltar. Não é que o clube quer voltar e que se dane o mundo, é que o clube vai quebrar. É isso aí. O clube vai quebrar, o clube não tem como pagar os seus jogadores, seus profissionais, entendeu? Tem que ficar mandando gente embora que não está ali nos jogadores profissionais. Isso é ruim para o clube e se perdurar isso mais 2, 3 meses, o clube quebra, Flávio. Faz o quê? Quebra o clube, quebra um clube de Série A. E aí? Fica como isso? Eu fico muito incomodado com as coisas que a gente lê e vê acontecendo. Clube demitindo funcionário, porteiro, que ganha R$2.000 por mês. Claro. E brigando com questão de salário de jogador que ganha R$1 milhão por mês. Então, como se o porteiro, a faxineira, a demissão desses caras fosse a solução para resolver o problema financeiro do clube. Faça meu favor. Isso é um absurdo. Pelo contrário, os clubes tinham que fortalecer esses funcionários que fazem o dia a dia do clube andar, gente que está na área operacional e que são humildes porque ganham pouco, com certeza tem dificuldade, fica mandando embora, cortando o salário desse tipo de funcionário. E os caras ganhando R$1 milhão em casa. Por favor, vai. Isso me revolta, cara. Isso me revolta. Me revolta. Eu me orgulho do que o Palmeiras fez. O Palmeiras não mandou ninguém embora. Tem vários outros clubes que também não fizeram isso. E estão muito certos. Muito certos. Porque isso vai passar. Não adianta mandar o cara que ganha pouco embora e daqui um mês ter que contratar outro pro lugar dele. Gente com vários anos de clube, dedicação, e você demitir ou cortar o salário de um cara que ganha R$2.000, R$2.500 por mês. Faça o meu favor, vai.
É uma situação bastante delicada que vivemos no país. Enquanto não houver um remédio, não houver uma vacina, realmente fica um ponto de interrogação, uma incógnita na vida de todos, e que é um momento que, como você falou, Flávio, os clubes, as pessoas, nós precisamos viver solidariedade com os nossos familiares, com os nossos amigos, com todas as pessoas que estão junto com a gente. Eu acho que é o momento que nós temos que remodelar o mundo, remodelar o verdadeiro sentido da palavra amor, o verdadeiro sentido da palavra solidariedade, de estamos juntos, porque estamos juntos nessa. E chegou a hora do nosso quadro Saudades do Futebol. Esse quadro está fazendo... A gente não está dando conta. Não está dando conta de receber aqui. Eu quero mandar... Para quem que nós vamos mandar abraço hoje, Flávio? Para a galera aqui. Eu quero que você vá me falando. Você vai me falando. Enquanto mostra as fotos aí, tá? Vamos mostrar as fotos. A gente vai falando da galera aqui que está junto. Aqui na primeira foto, o Rafa com os filhos João e Thomas. Rafa, grande Rafa. Ponte Pretano, de 4 costados. Ponte Pretano, hein? Cuidado de falar da Ponte Preta aqui em Jundiaí, o pessoal não gosta, hein? Mas ele nos assiste e mandou a foto. Bruno Matheus aqui, ó, filho do Celcinho Darino. Bruno, é isso aí, Bruninho, ó, que show. Tauana. A Tauana Del Campos. Meloni, filha do meu amigo Henrique Meloni. Show, show. A Rafaela E. Cabral aqui, da Furriel Pneus. Show de bola. O Sócrates Demetrios e Luan, todos flamenguistas. Flamenguistas, aqui, meu amigo. O senhor amigo pega Sócrates. tanto no pé, né? Que o senhor fica pegando no pé Sabe dos onde é flamenguistas. essa foto? Na Bahia. Na Bahia. Bahia, em Bom Jesus da Lapa. Eu adoro o Bahia. Bom Jesus da Lapa. E aqui o Pedro Henrique, o corintiano Pedro Henrique, que show de bola, maravilha. Aqui o Flávio Matheus. Fefe, meu amigo também. Seu xará, né? Palmeirenses. Seu xará. Não. Show de bola. E aqui o Lucas e Matheus, filhos do Kaká. Kaká, outro amigo meu, Kaká. Sensacional. Beijo, meus amigos. Sensacional. Tá aí esse quadro Saudades do Futebol. Que saudades do futebol, Flávio? Saudades do futebol. Que saudade. Em breve o senhor vamos sente mais saudade de jogar? O senhor sente mais saudade de assistir? O senhor sente saudade dos dois? Ou o senhor sente saudade de assistir meus gols? O que eu mais sinto saudade é assistir seus gols, né? Porque tá acima de futebol. É um negócio mágico. Quando a gente vai ficando velho, nós ficamos ficando inteligentes. O problema é que o corpo não acompanha. A sua velocidade é uma coisa fascinante. Obrigado. Eu sinto falta dos dois. Jogar. Abraços, que o placar eletrônico está se encerrando. E aí? Quero mandar um beijo, principalmente para os meus filhos, Jean e Júlia, e um beijo generalizado para todas as mamães do Brasil. Que Deus continue abençoando, iluminando a vida de vocês, para que vocês continuem firmes nessa caminhada de criarem os seus filhos no caminho do bem, do amor ao próximo e tudo de melhor para a vida de vocês. Se você quiser aparecer com o seu filhão aqui no quadro Saudades do Futebol, tá aqui o e-mail, manda para esse e-mail aqui, manda para esse WhatsApp também a sua foto com o seu filho, que segunda-feira que vem estará aqui no quadro Saudades do Futebol. O Placar Eletrônico fica por aqui desejando uma ótima semana abençoada e que a gente possa realmente ter novidades boas durante essa semana. Um abraço, fiquem com Deus e uma excelente semana. Boa semana, obrigado, beijo.